47-year-old Brazilian football coach Elio Jr. has been coaching in China for over 3 years. 1 year ago, he came to Zhongshan and became a coach for the football team of Zhongshan Experimental Middle School. Eu tive uma oportunidade de vir para Zhongshan, junto com a escola e com o governo de Zhongshan, e para mim foi uma grande valia, até porque Zhongshan tem qualidade de vida, né? A escola recebeu a minha família muito bem, e sou muito grato à escola, ao presidente, ao diretor e também aos alunos, né? Que eu convivo diariamente com o Sub-17, e para mim foi muito bacana essa nova experiência. 巴西国脚的加盟扩大了我们的视野，丰富了我们的训练手段，队员训练的热情进一步提高。巴西教练来到学校之后，指挥训练啦都非常带有激情，然后球员也非常愿意跟他融入这样一块。埃利奥非常有责任心，然后把我们从技战术方面还有身体素质方面都练得非常全面，让我们的队伍也更加的团结。 A vida na China é muito bacana, onde traz muita qualidade de vida, né? Tem segurança na China, isso é importante para... E a minha filha está aprendendo bastante, né? Até porque ela está estudando, né? Já está no 3º ano, para ela também é um crescimento muito bom. E o meu filho agora, quando veio para cá jogar o futsal, né? Através do clube Shaanxi, teve essa oportunidade e ele vai crescer profissionalmente. Eu gosto muito de Zhongshan, né? Aprendi a morar aqui, já gosto do clima da gastronomia, gosto da cultura, gosto das pessoas, né, daqui de Zhongshan. Então, para mim, para minha família, é um conforto e que nós possamos ficar aqui há mais tempo.